maneira, hoje iremos falar sobre dinheiro, porém na família. O tema da nossa mensagem hoje é prosperando em família. O pessoal vai colocar o slide aí, enquanto nós iremos apresentando a palavra para vocês. Prosperando em família. Provérbios, capítulo 24, no versículo 3. Na NVT, Provérbios 24, 3. Diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Quando a Bíblia fala sobre casa, está referindo-se à família. Um dos ingredientes necessários, materiais necessários, matéria-prima necessária para construir uma família se chama sabedoria. E o bom é que quem não tem sabedoria, a Bíblia diz que peça a Deus que a todos dá liberalmente. Amém? E hoje nós iremos tratar de alguns pontos de sabedoria financeira em uma família. Iremos falar sobre 5 pontos em particular. Hoje nós trataremos sobre os 4 níveis de consciência financeira. O próximo slide. Nós também iremos falar sobre planejamento familiar. Nós falaremos sobre padrão de vida bem regulado. Falaremos sobre reserva financeira e fatos sobre dinheiro que toda a família precisa saber. Então, hoje trataremos sobre dinheiro de uma ótica familiar. É um assunto que muitas vezes tem sido motivo de discussão e motivo de muita tristeza, mas na sua casa, na sua família, dinheiro tem que ser motivo de alegria. Esse é o projeto de Deus para você. Que você prospere, mas não prospere só, prospere em família. Prosperar por si só já é bom. E prosperar em família é melhor ainda. Amém? Nós iremos falar sobre 4 níveis de consciência financeira, porque antes de falarmos sobre dinheiro, as pessoas precisam entender bem o que é dinheiro. Afinal de contas, na sua cabeça, o que é dinheiro? Se nós perguntarmos para 100 pessoas sobre o que é dinheiro, nós teremos 100 respostas diferentes. Porque as pessoas têm visão, ideia diferente sobre o dinheiro. O conceito de dinheiro, ele varia de pessoa para pessoa. Próximo slide, por gentileza. O que é dinheiro para você? Dinheiro é um mal necessário? Na sua cabeça. Dinheiro, ele é algo que é ruim, mas a gente precisa lidar com ele? Eu cresci ouvindo dizer que dinheiro é raiz de toda espécie de males. Quantos aqui cresceram ouvindo isso também? De certa forma, a religiosidade distorceu alguns conceitos bíblicos sobre o dinheiro. E a religiosidade divinizou a pobreza e satanizou o dinheiro. É como se o dinheiro fosse algo sujo, fosse um assunto que não é espiritual, que não é um assunto tão de Deus assim. Mas o dinheiro, ele não é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro é que faz as pessoas terem ações erradas em relação ao dinheiro. Se você ler toda a Bíblia, você vai ver que Deus nunca criticou o dinheiro. Deus sempre condena as ações erradas em torno do dinheiro. Mas o dinheiro em si, inclusive, é uma das formas de Deus abençoar o seu povo. Amém? A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor dessa terra. Então, na sua cabeça, o que é dinheiro? Dinheiro é um mal necessário? Porque se você tiver essa visão de que dinheiro é um mal necessário, de alguma maneira você vai se esquivar do dinheiro. Você não irá se esforçar para adquirir. Agora imagine uma família onde o pai pensa que dinheiro é um mal necessário. Como é que ele vai progredir dessa forma, se ele enxerga o dinheiro como algo ruim? No máximo, ele vai se esforçar para conseguir apenas o de sobreviver.
Passando disso, ele recua. Na sua cabeça, o que é dinheiro? Dinheiro é uma fonte de prazer imediato? Na cabeça da pessoa que enxerga o dinheiro como fonte de prazer imediato, assim que cai o Pix, assim que o dinheiro entra na conta, já está compromissado, já está todo devendo. Por quê? Porque ela enxerga o dinheiro como algo que tem que realizar logo os prazeres dela. Você vê as pessoas que ganham na loteria, por exemplo, elas estão realizando todos os desejos que estavam represados de uma só vez, enxergando o dinheiro como uma fonte de satisfação imediata. Na sua cabeça, dinheiro é uma fonte de satisfação imediata? O casal que tem essa mentalidade acaba gastando todo o dinheiro que recebe e não sobra nada. Não se aquieta enquanto não gastar o último centavo, porque o desejo é uma fonte que não seca. Você não consegue matar o desejo. Você realiza um desejo agora, daqui a pouco nasce outro. Vontade é uma coisa que está sempre sendo retroalimentada. Estamos sempre querendo algo novo, um objeto novo, uma novidade. Se você enxergar o dinheiro como uma fonte de prazer imediata, não haverá dinheiro que seja suficiente. Na sua cabeça, dinheiro é uma bênção individual? Jesus falou sobre pessoas avarentas. O avarento é aquela pessoa que enxerga o dinheiro como uma bênção individual. Para ele, ele retém. O que é dinheiro para você? Eu descobri o maior conceito de dinheiro e que muda todo o seu comportamento se você absorver esse conceito. Dinheiro é uma bênção coletiva. Repita comigo, dinheiro é uma bênção coletiva. Ele abençoa a sua vida, abençoa a sua família, abençoa a igreja, abençoa a sociedade. O dinheiro nas mãos de um justo é uma bênção coletiva. Então, quando você enxerga o dinheiro como uma bênção coletiva, você não vai se esquivar, nem ter medo do dinheiro. Pelo contrário, você vai fazer o que é necessário para adquiri-lo de forma honesta e utilizá-lo como uma bênção coletiva. Então, nós estamos trabalhando sobre a sua consciência financeira. O que você pensa sobre dinheiro? O que é dinheiro para você? O segundo nível de consciência, pode passar, por favor? O segundo nível de consciência é como captar dinheiro. Qual é a estratégia que você utiliza para captar dinheiro? As pessoas se utilizam muito de uma única estratégia, que é vender horas, trabalhar para conseguir dinheiro. Ela vende o tempo dela em troca de horas. E essa estratégia, ela funciona em certa medida. Por quê? Porque hora é o produto mais concorrido que existe. Todo mundo tem hora. E há muita gente querendo vender as horas delas também. E na lei da oferta e da procura diz que quanto maior a oferta, menor o preço. Então, vender hora é uma das formas de captar dinheiro, mas não é a única forma de captar dinheiro. Tem pessoas que trabalham até não aguentar mais, estão cansadas, enfadadas, não tem tempo nem para a família, porque estão vendendo as horas para conseguir dinheiro. É importante vender horas no começo? Mas você não pode parar nesse nível de consciência. Essa é apenas uma das formas de captar dinheiro. Existem outras formas. Eu descobri que quem mais trabalha é quem menos ganha dinheiro. Você já descobriu isso? Pegamos, por exemplo, na construção civil. O ajudante de pedreiro é quem mais trabalha, é quem menos ganha. Depois vem o pedreiro, trabalha menos do que o ajudante no pesado, mas ganha mais. Depois vem o mestre de obra, ganha mais do que o pedreiro. Depois vem o engenheiro, trabalha menos do que o mestre de obra, do que o pedreiro, do que o ajudante e ganha mais. E depois vem o dono da obra, trabalha menos do que todos eles e ganha mais.
Então, não é o nível de trabalho, a intensidade que determina o quanto você ganha. Se estamos falando sobre dinheiro, e que dinheiro é uma bênção coletiva, que vai abençoar a sua vida, a sua família, e que você já entendeu que o dinheiro não é algo ruim, você não precisa se esquivar. Pelo contrário, criar formas de adquirir, então procure as melhores formas de adquirir dinheiro. Não se prenda a uma única estratégia de vender hora. Essa é uma das formas, mas existem outras formas que nós iremos ver. Existem pelo menos 4 formas de ganhar dinheiro. A primeira é vendendo hora, a segunda é vendendo solução ou serviço, a terceira é vendendo produtos. Gente, desde os primórdios, a venda é uma das maiores formas de colocar dinheiro em seu bolso. Você precisa vender alguma coisa além do seu tempo. O seu tempo é limitado. Mas produtos, se você tiver uma demanda maior, é só aumentar o pedido, é só aumentar a produção. E aí você consegue vender mais do que o limite do seu tempo. E existe uma outra forma de ganhar dinheiro, que é fazer o dinheiro trabalhar por você. Muita gente pensa em trabalhar pelo dinheiro, e é importante fazer isso por um tempo, mas você precisa começar a juntar dinheiro para colocar o dinheiro para trabalhar por você. Então nós estamos trabalhando aqui, primeiro, os seus conceitos sobre dinheiro e as estratégias que você tem utilizado para captar dinheiro. Você que é um pai de família, uma mãe de família, você quer o melhor para a sua família. Mas qual a estratégia que você está usando há anos? Talvez você vê outras pessoas usando outras estratégias e captando bastante dinheiro. E você tem feito apenas uma estratégia limitada. Deus, Ele diz que com sabedoria se edifica a casa. A sua casa, ela precisa ser edificada financeiramente por meio da sabedoria. Amém, gente? E quem não tem sabedoria, a Bíblia diz o quê? Peça a Deus. Um terceiro nível de mentalidade financeira é como você reparte o seu dinheiro. Como é que você divide o seu dinheiro? Uma das coisas mais importantes sobre o dinheiro é o que você faz com ele. Essa é a coisa principal sobre o dinheiro. O que você faz com ele? Eu vou mostrar para vocês um gráfico, pode colocar esse gráfico aí, que essa foi uma das maiores descobertas da minha vida. E para a família, isso daqui é essencial. O seu dinheiro, ele precisa ser repartido, pelo menos para 4 áreas. A primeira é custo de vida. O segundo, desfrute. O terceiro, investimento. E o quarto, doação. Aqui não está em ordem de importância, porque todos são importantes. O seu trabalho vai ser descobrir o percentual ideal para cada uma dessas áreas. De 100% do seu dinheiro, quantos por cento você gasta no custo de vida? Um dos maiores erros que as pessoas cometem é elevar tanto o custo de vida delas que não sobra dinheiro para mais nada. Você nunca deve gastar todo o dinheiro que você ganha. Isso a gente já ouviu de muito tempo. Quantos por cento do seu dinheiro você coloca no seu desfrute? O que é desfrute? Desfrute não é um luxo, gente. Desfrute é uma necessidade psicológica. Afinal, ninguém é de ferro, né? A gente precisa de lazer, a gente precisa de algo para descontrair, a gente precisa de algo diferente, um momento de desfrute mesmo, para você aproveitar do fruto do seu trabalho. Cada pessoa está em uma fase específica, mas todas as pessoas precisam desfrutar. Quando você não desfruta, você envia uma mensagem para o seu cérebro que não vale a pena trabalhar, porque você se esforça tanto e não vê resultado. O seu cérebro diz assim: eu não vou cooperar com você, porque na hora que o dinheiro chega, você se esquece de mim. Eu trabalho aqui, me esforço, mas na hora de receber o benefício, eu não estou
usufruindo. Então, psicologicamente, você precisa separar um percentual da sua renda para desfrutar com a sua família. Independente da quantidade que você ganha, como eu falei, você vai precisar encontrar o seu percentual ideal. E esse percentual vai variar conforme a fase em que você se encontra. Se você está construindo a família, talvez você tenha possibilidade de desfrutar um pouco mais, porque você ainda não tem filhos, não tem tantos outros compromissos. Se você já tem muitos filhos, você vai precisar dividir o seu desfrute com os seus filhos também. Enfim, mas você precisa encontrar um número ideal, o percentual ideal para o seu desfrute. Investimento e doação. Você precisa encontrar um percentual ideal para doação. O dízimo já está definido, é 10%. Mas acima do dízimo, quanto você vai dar do percentual do seu salário? Mais importante do que uma oferta momentânea, é uma oferta contínua, constante e planejada. Deus aprecia quando uma pessoa, antes de receber o dinheiro, já está planejando quanto é que vai ofertar. E quando você consegue identificar o percentual ideal para você, você consegue manter a sua vida constante de doação. E tudo que o homem plantar, também colherá. E investimento. Um pedaço do seu dinheiro pertence ao seu futuro. Repita comigo, um pedaço do meu dinheiro pertence ao meu futuro. O dinheiro que você está recebendo hoje, uma parte desse dinheiro pode ser a provisão que Deus mandou antecipado para o seu futuro e você ainda não está percebendo. Você quer ter na sua vida provisão abundante e antecipada? Uma parte é o dinheiro que você está recebendo hoje. Muita gente está vivendo somente de momento, mas gente, a vida não é uma carreira de um dia só. A vida passa. E quem planta, colhe. Você quer continuar vivendo com a mesma quantidade de dinheiro que você tem até então? Ou você quer progredir financeiramente para oferecer o melhor para a sua família, para poder cooperar mais com o reino de Deus, para poder abençoar mais outras vidas? Claro que você quer progredir. Então, uma parte do dinheiro que você tem não é pão, uma parte é semente. E essa semente se divide em semente para o reino de Deus e o que você semeia na vida de outra pessoa, e também investimento. Ah, Reni, mas quando sobrar dinheiro eu vou pensar em investimento. Você não precisa esperar sobrar dinheiro para pensar em investimento. Você pode começar a investir. A partir do primeiro dinheiro que você ganhou na vida, você já deveria ter tirado uma parte para investir para o seu futuro. Amém? E o quarto nível de consciência é como multiplicar dinheiro. E aí existe o investimento no reino de Deus, mas também o investimento no reino dos homens. Uma coisa que você não pode esquecer é que você está na terra. Você é um cidadão do céu, mas também você é um cidadão da terra. Você deve agir e usar a sua cidadania celeste, mas você também deve usar a sua cidadania terrena. E nessa terra, você precisa investir também. Então, você investe no reino de Deus e também no reino dos homens. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia não diz, buscai unicamente o reino de Deus. O que a Bíblia está falando é de prioridade. O reino de Deus, primeiro. Mas nós estamos no reino dos homens e não devemos ignorar. Tem pessoas que nem servem a Deus, mas investem no reino dos homens e estão progredindo financeiramente. Sim ou não? E tem cristãos que têm ignorado essas oportunidades que eles têm no reino dos homens. Lembre-se, dinheiro é uma bênção coletiva. Então, quanto mais bênção coletiva vier para suas mãos, mais benefício será para você, mais benefício será para a sua família, mais benefício será para o reino de Deus e mais benefícios será para a sociedade. Todo mundo sai ganhando quando você prospera. Amém, pessoal?
É uma cadeia positiva em que todo mundo sai beneficiado. O dinheiro é uma bênção coletiva. Amém? Então, primeiro nós falamos sobre a consciência que você tem sobre dinheiro, o que é dinheiro na sua cabeça. Talvez a gente já estabeleceu aí alguns pilares e talvez já desfez alguns pilares também que você tinha de crença em relação ao dinheiro. Mas agora nós iremos falar sobre outro assunto, planejamento familiar. Quantos filhos um casal pode gerar? Quantos filhos um casal pode gerar? Biologicamente, fisicamente, o tanto quanto o corpo permite, 1 por ano. A minha avó, ela teve 10, né? Nos antigos tinham 15, 1 por ano. Até o corpo não aguentar mais, não produzir mais. Biologicamente, você pode produzir 12. Um time de futebol. Agora, há uma outra pergunta. Financeiramente, quantos filhos um casal pode gerar? Tantos quantos eles consigam sustentar. Tem coisas que eu entendo. Tem coisas que eu acho que entendo e não entendo. Tem coisas que eu não entendo e procuro saber. E tem coisas que eu já desisti de entender porque não faz nenhum sentido. E essas coisas estão... Como é que pode uma pessoa que não consegue nem se sustentar assumir o compromisso de sustentar uma criança até ela assumir a idade adulta, a independência financeira? Não faz sentido, gente. Tem muitas vozes aqui que sabem do que eu estou falando. Seja sincero, é justo para um filho, depois de adulto, chega para os pais e diz: pai, tem uma notícia para te contar. E diz: é uma surpresa, presente. Fulano está grávida. Mas meu filho, você está desempregado. Pai, mas onde come um, come 10. É verdade que onde come um, come 10. O problema é se a comida de um vai conseguir sustentar 10, alimentar 10. Ou se os 10 vão passar fome. Gente, essa questão de planejamento familiar virou um problema social. Quantas crianças você encontra na rua pedindo esmola porque os pais não planejaram? Eles foram irresponsáveis. Eles não pensaram sobre a vida de uma criança que elas estavam trazendo ao mundo. Gente, o maior exemplo de planejamento familiar é de Deus. Deus disse: façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Antes disso, ele fez o quê? Criou a terra. Ele disse: espera aí, eu não vou deixar o homem à toa, passando fome, frio, não, vamos criar toda uma estrutura para que o homem possa viver bem. Então Deus, ele fez um planejamento anterior à criação do homem, a fim de que o homem tivesse uma estrutura para viver. Mas tem gente criando filho como se cria batata de qualquer jeito. Gente, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. A ordem de Deus, por exemplo, é que o homem, ao casar, deixe pai e mãe. Então, naturalmente, para você deixar o pai e a mãe, você vai precisar instituir uma nova casa, um novo lar, uma nova estrutura, novos custos. Então, o casamento, ele já envolve o quê? Custos, despesas. Dentre os principais eventos da vida do ser humano, estão 2. Claro, o principal, quando você nasce. O segundo, quando você renasce. Quando você nasce de novo. Mas tem um acontecimento que é marcante na vida do ser humano. Quando ele casa. E um terceiro acontecimento é quando ele tem filhos. Quando ele gera. Agora, gente, como é que pode um acontecimento tão importante na nossa vida a gente fazer de qualquer jeito? Casar de qualquer jeito, ter filhos
de qualquer jeito. Lembre que nós estamos falando sobre prosperando em família. E para prosperar em família, você vai aprender a fazer um planejamento familiar. Amém? Tem uma coisa que precisa vir antes do casamento. Se chama preparação. E tem uma coisa que precisa vir antes dos filhos, que também se chama preparação. Quando isso não vem antes, tem que vir depois. E depois, geralmente, é mais doloroso. Mas, quando não vem antes, vai ocorrer duas opções. Ou essa preparação vai ser no caminho, no decorrer, agora já casou, vai ter que se virar, agora já teve o filho, vai ter que cuidar. E a segunda opção é largar de mão e empurrar com a barriga. E tem muita gente empurrando o casamento, não se preparou antes, está empurrando com a barriga e empurrando a criação dos filhos também com a barriga. Os filhos, eles são bênção, gente, na nossa vida. O nascimento de um filho não é para ser motivo de tristeza, motivo de pesar, mas para isso é preciso ter uma preparação. Porque o filho, ele gera custo financeiro antes de nascer. Quando a mulher descobre, ela sente os sintomas, rapaz, eu acho que eu estou grávida. A partir dali, prepare o bolso, porque já vem exames, já vem medicamentos, vitaminas, para que a criança não nasça desnutrida. Uma série de pré-natal que precisa ser feito, enxoval, e um monte de coisas, até a criança nascer. Depois que a criança nasce, aí, meu irmão, é uma conta que você tem por vários anos da sua vida. Né? Então, você está olhando aí para o meu filho, ele sorriu, né? Ele pensou que ia falar nele. A minha conta há 22 anos, eu estou pagando essa conta, mas vale a pena. Amém, gente? Vale a pena, mas filhos têm custo, gente. Gente, para falar a verdade, um cachorro tem custo? Você criar um cachorro, é ou não é? Um cachorro tem custo. Imagine um filho. E tem pessoas que não estão levando isso a sério. Quando eu estou falando sobre planejamento familiar, não diz respeito a você não gerar filhos por causa de dinheiro. Não, isso daí é uma mentalidade escassa. Planejamento familiar significa você gerar o dinheiro para que os filhos eles venham e sejam bem recebidos, e sejam bem cuidados, sejam amados, sejam abrigados, sejam protegidos, e você ofereça para eles o melhor. Nós já falamos sobre duas coisas. Falamos sobre o seu conceito sobre dinheiro, né? Nós falamos sobre planejamento familiar, mas agora nós falaremos sobre padrão de vida bem regulado. A maioria das pessoas não sabem que não podem possuir os bens que elas estão possuindo até que chega às contas e elas percebem que não conseguem pagar. Um dos maiores erros na administração financeira é o padrão de vida desregulado. Eu sou mentor financeiro. E a maioria das pessoas não tem problema de dinheiro, tem problema de comportamento. Pessoas que ganham razoavelmente bem, que poderiam levar a vida muito tranquila, porém o padrão de vida delas está acima do que deveria. O padrão de vida desregulado é o vilão que causa a maior parte dos problemas financeiros. O próximo slide. Existem 3 tipos de pai de família, mãe de família, de casal. Existe o apressado, o controlado e o inteligente. E aí você vai identificar em que categoria você se encontra. O apressado, primeiro gasta, para depois pagar. Depois a gente dá um jeito. Ou então vamos comprar pela fé. Agora é interessante.
A pessoa tem fé para comprar fiado, mas não tem fé para conseguir o dinheiro antes. Se você tem tanta fé, por que você não tem fé para conseguir o dinheiro antes? E aí você já compra com desconto e ainda vai sobrar dinheiro. Só tem fé para comprar fiado? Apressado. Tem pessoas que estão devendo tudo. E ainda estão lutando com a empresa de cartão para ela aumentar o crédito. Como é que pode? Aumenta aí o meu crédito. Recorrendo aos vizinhos, aos parentes e amigos, coitado de quem cai nessa bobagem, né? Uma pessoa ligou para mim, anteontem, né? Ontem, me pedindo um dinheiro emprestado. Essa pessoa não tem intimidade comigo. Essa pessoa tem mais de 70 anos. E ligou para mim pedindo dinheiro emprestado. Reni, é porque parece que eu tenho um cara de rico, né? E tenho mesmo. E aí ele, Reni, eu estou precisando de um dinheiro emprestado. E aí minha esposa estava do meu lado, eu disse, Márcia, eu só tenho uma resposta. Ela disse, vai dizer o quê? Eu só tenho uma resposta, eu gostaria de ajudar, mas eu só tenho uma resposta para quem pede dinheiro emprestado. Eu não empresto dinheiro. Se eu puder dar, eu dou. Mas emprestar, eu não empresto. Aí você diz, Reni, mas eu sou ruim, então seja bom, vai, empreste você. Gente, a vida já tem muito problema. Para que eu arrumar mais problema? Eu já passei por cada uma por causa de dinheiro emprestado. Se um cara de 70 anos, ele não sabe lidar com o dinheiro dele há 70 anos, ele vai saber lidar com o meu dinheiro e depois devolver? Eu estou ficando velho. Não é besta, não. O padrão de vida elevado, ele causa muitos problemas. A maioria das pessoas são apressadas. Elas querem primeiro usufruir, primeiro gasta, para depois ganhar. Ou então elas pensam assim, não, a gente já de cara ela já sabe que o dinheiro dela não vai dar para comprar, mas ela diz assim, não, depois a gente faz um esforçozinho, a gente estica. Vocês já descobriram que dinheiro não estica? Se você for esticar, ele rasga. Não estica, gente. Então você precisa andar dentro da sua realidade. Ou melhor, abaixo da sua realidade. Porque quem anda dentro da realidade financeira é a pessoa controlada. A pessoa controlada, ela primeiro ganha, depois que ela gasta. Ela não gasta mais do que o que ganha. Porém, surgem duas situações na vida: imprevistos e oportunidades. E aí aquela pessoa que é controlada, por um momento ela se torna um endividado ocasional. Existe um endividado habitual, que vive endividado. Aquela pessoa que é controlada, está na pontinha, ela só gasta depois que recebe o dinheiro, ela só gasta o que ganha, não gasta mais, mas gasta tudo o que ganha, ela é controlada. Em uma situação de imprevisto, ela é pega de calças curtas. Em uma situação de oportunidade, ela não aproveita aquela oportunidade porque ela não tem dinheiro de reserva. Mas existe a terceira categoria de pessoas, e são poucos, viu? Os inteligentes. Os inteligentes, eles vivem abaixo da realidade financeira atual. Eles nunca gastam tudo que ganham. Eles sempre têm um dinheirinho. Eu vou falar uma coisa para você. Dinheiro guardado não faz mal a ninguém. Fala para o seu irmão que está do lado. Irmão, dinheiro guardado não faz mal a ninguém. Faz mal. Não faz mal a ninguém, gente. E aí, você é apressado, controlado ou inteligente? Vamos lá. Tem o direito de permanecer calado. Vamos lá. Agora iremos falar sobre reserva financeira. Aí você diz, Reni, eu não estou nem conseguindo pagar as minhas contas, quanto mais ter reserva financeira. A maioria dos problemas que as famílias enfrentam, problemas financeiros, deve-se ao fato de não ter reserva financeira. Gente, um punhado de dinheiro resolve tanto problema. Um dinheirinho guardado resolveria tanta situação.
Então tem muita gente passando por situação muito difícil porque ela não tem reserva financeira. Para a sua família, você como pai de família, você tem a obrigação de ter uma reserva financeira. Não é luxo, é necessidade. Gente, imprevisto acontece, não é questão se vai acontecer, a questão é quando vai acontecer. Se você tem um carro, o carro vai furar o pneu em algum momento. Um carro vai estourar o pneu, vai quebrar, vai precisar de manutenção. A gente é da fé, mas crianças às vezes adoecem. Você precisa do medicamento, você mesmo precisa. Imprevistos acontecem e os imprevistos já podem ser previstos. Quando você tem um dinheirinho guardado, você vive uma vida mais tranquila. Tem uma coisa que todo mundo precisa ter. Todo mundo precisa ter. É 2 reservas. Dinheiro guardado que se transforma em 2 reservas. A primeira, reserva de tranquilidade. Eita, acabou o gás da geladeira. Fique tranquilo. Eu tenho um dinheirinho guardado. Você sabe que quando o homem tem dinheiro guardado, ele fala até mais grosso? Ele anda até com uma postura mais... É ou não é? Reserva de tranquilidade. Tem pessoas que estão perdendo a tranquilidade porque não tem reserva. E a segunda reserva que você precisa ter se chama reserva de oportunidade. As oportunidades acontecem e elas batem na porta, mas é quem tem dinheiro guardado que aproveita. Que fica na moita, né? Não na moita, esperando a oportunidade chegar. Quantas oportunidades você já perdeu porque não tinha dinheiro guardado? A partir de hoje, comece a guardar dinheiro e você vai aproveitar muitas oportunidades na sua vida. Próximo gráfico. Esse gráfico, ele vai dar uma ideia maior ainda do que aquele que eu mostrei para você. É o mesmo gráfico, porém, ele está especificado. Custo de vida e desfrute é o pão para comer. Investimento e doação é a semente para semear. Deus nos dá pão para comer, custo de vida e desfrute. Mas Ele também dá semente para semear, doação e investimento. A partir do primeiro dinheiro que entrou em suas mãos, você deveria ter separado a semente. Talvez você não fez isso. E já está com muitos anos e ainda passando situações que não precisava. A partir de hoje, todo dinheiro que entrar em sua mão, entenda que ali é pão para comer, mas também é semente para semear. Tente identificar e separar o pão da semente. Porque se você for guloso e comer tudo, você passará por duros pedaços na vida. Agora nós iremos falar rapidamente sobre fatos sobre dinheiro que toda família precisa saber. O primeiro fato é que dinheiro deve ser motivo de alegria na sua casa e não de tristeza. Dinheiro, motivo de alegria. Por quê? Porque dinheiro não é uma maldição, dinheiro é uma bênção coletiva. Amém? Segundo, a família é para somar forças e não para dividir. Se o marido fica enchendo o balde e a mulher furando o balde, não tem água que permaneça nesse balde. O casal precisa cooperar. Amém, pessoal? Porque se a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Vai ser bom para todo mundo. Amém? Então o casal, a família é para cooperar, somar forças. Terceiro, despesas fixas, somente o indispensável. Repita comigo, despesas fixas, somente o indispensável. Só assuma uma despesa fixa quando não tiver jeito mais. Quando for essencial. A água, a energia, despesa fixa. Mas tem um monte de assinaturas que você talvez assina e nem utiliza e vai puxando e sangrando o seu dinheiro um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Despesas fixas é um grande vilão na economia das pessoas. Porque quando o dinheiro delas chega na conta, já está todo loteado.
tenha o mínimo possível de despesas fixas. Isso vai gerar para você uma tranquilidade, um sossego, uma leveza na sua vida financeira, porque o seu dinheiro não está todo compromissado. Amém? Você vai estar preparado para as oportunidades e para as circunstâncias que surgem na vida. Quarto ponto, o dinheiro se fará necessário todos os dias da sua vida. Então é melhor você aprender a lidar com dinheiro. Talvez você já fez curso disso, curso daquilo, você tem tantas graduações e ainda não leu um livro sobre dinheiro. Tem gente que quer prosperar. Reni, eu quero prosperar, Qual o livro sobre dinheiro que você está lendo? Nenhum. Como é que você quer prosperar e não dá ênfase naquilo que você precisa? Leia livro sobre dinheiro. E hoje nós trouxemos 2. Quinto, você deve planejar antes de usar o dinheiro. O melhor lugar de se errar é no papel, gente. Antes de usar o dinheiro, você faz o planejamento. Aí depois você faz o planejamento, você diz, epa, isso aqui não vai dar, então tem que mudar aqui. Calcula direitinho. Então, no papel é mais fácil de você corrigir. Porque depois que você gasta o dinheiro, não tem como voltar e você corrigir. Planeje antes de gastar. O 6º ponto. Pense em economizar desde o começo, quando você ainda está com dinheiro em mãos, e não quando acaba. 7º ponto, dinheiro deve ser usado, doado e multiplicado. Repita comigo, dinheiro deve ser usado, doado e multiplicado. Aquele ditado que dinheiro foi feito para gastar é repetido por pessoas tolas, porque dinheiro não é só para gastar. Dinheiro é para ser usado, mas também é para ser doado e também é para ser multiplicado. Essa é uma das funções do dinheiro. Talvez o seu dinheiro você está usando somente para gastar e não está usando a função da multiplicação que ele tem. Porque se essa bênção coletiva, ela aumenta, vai ser melhor para você, vai ser melhor para o reino de Deus, vai ser melhor para a sua família e vai ser melhor para outras pessoas. Amém? A sociedade, de modo geral, sairá ganhando. 8º, em um casamento não existe meu dinheiro e seu dinheiro. É nosso dinheiro. 9º, quem deve determinar a hora de comprar não é o desejo, e sim a condição. É a condição que determina a hora de comprar, e não o desejo. 10º, a melhor pessoa para administrar o dinheiro da família é quem administra melhor. Pode ser o homem, pode ser a mulher. Quem administra melhor é que deve assumir essa função. 11º, dinheiro guardado não é luxo, é necessidade. 12º, invista no reino de Deus, mas também invista no reino dos homens. 13º, o desejo só deve sentar na mesa depois da necessidade estar saciada. Tem pessoas que gastam dinheiro realizando os desejos e deixam a necessidade sem cobrir. Não é justo para um homem realizar os desejos de comprar o carrão e deixar a família passando necessidade por causa de um desejo pessoal. O desejo só senta na mesa depois que a necessidade já está saciada. Melhor do que trabalhar pelo dinheiro é colocar o dinheiro para trabalhar por você. 15º, se devemos amar o próximo, devemos começar amando a família que está mais próximo. Quer ser bom? Seja bom primeiro para os de casa. 16º, eu vou falar esse para a mulher. Um bom marido quebrado é melhor do que um mau marido com dinheiro. Mas eu vou falar uma coisa para os homens. Um bom marido com dinheiro é melhor do que um bom marido quebrado. 17º, a missão do homem é agradar a esposa e para isso o dinheiro ajuda. 18º, a riqueza material não é para afetar nem concorrer contra a riqueza familiar, mas para cooperar. 19º, o dinheiro não substitui o amor na família, mas o amor não dispensa a necessidade de dinheiro na família. 20º, invista na educação financeira dos seus filhos. 21º, quando a sua família progredir financeiramente, todo mundo sairá ganhando. E 22º, não importa como foi a sua realidade financeira e a realidade dos seus pais até aqui. O importante
é daqui para frente você construir uma nova realidade financeira